nós vamos continuar a nossa exposição no livro de Hebreus. Pedir aos queridos irmãos para abrirem Hebreus capítulo 6. Esse ponto que nós vamos ler agora, ele iria até o versículo de número 8. No caso aqui, a nossa leitura ela foi feita do versículo 1 até o versículo 3, no domingo passado. E nós iríamos hoje até o versículo 4 até o versículo 8. Porém, nós vamos dedicar um pouco do nosso tempo da exposição de hoje do versículo 4 até o versículo de número 6. Amém? Vou retornar a dar um conselho para quem ainda não teve a felicidade de comprar esse livro. Se você não teve a felicidade, ou não esteve no culto quando nós indicamos a leitura desse livro, eu vou mais uma vez indicar para você, crente mesmo, que ama a palavra de Deus, que gosta de conhecer, se aprofundar, assim, eu já falei isso algumas vezes, eu li muitos livros mesmo, e eu coloco esse livro aqui, a Bíblia, o Peregrino, o livro Vivendo para a Glória de Deus, de Joel Bink, e esse livro aqui, tá? Um dos 4 livros, assim, que, para mim, esse aqui é um dos melhores livros que eu li na vida, nesses 18 anos pastoreando. Não me lembro de ter lido um livro tão denso no sentido de esclarecimento, de visão, a cosmovisão em relação a alguns pontos que nós lemos na Bíblia. Esse livro traz uma clareza para a nossa mente muito grande. E nos coloca temor no coração também, mostra a soberania de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus. Como que nós devemos perseverar na fé. É um livro assim espetacular, e eu gostaria muito que, se possível fosse, toda a igreja lesse esse livro. Eu gostaria que, se possível fosse, tá? Não é um livro caro, um livro que hoje já está uns R$50, você consegue encontrar até mais barato ele, na Amazon, na PES você encontra esse livro aqui também, na Editora Fiel você também encontra, mas assim, eu vou começar a exposição aqui, mas eu não poderia iniciar a exposição sem aconselhar você a comprar esse livro. Por quê? O assunto que nós vamos tratar hoje tem muitas coisas que eu extraí desse livro para pregar a mensagem de hoje. Ele fala sobre coisas assim que, realmente, lendo a Bíblia, a nossa alma, às vezes, fica um pouco suspensa, porque Deus ele dá graça para algumas pessoas nos explicar pontos difíceis. Então, J.C. Ryle, ele que foi um homem de uma linha batista também, ele traz um esclarecimento muito profundo sobre o assunto que nós vamos tratar hoje. Tá bom? Então, aconselho você a comprar esse livro chamado de Santidade. O nome do livro, Santidade, tá bom? Você possa comprar. E assim, se tiver que comprar um X-Tudo final de semana, compra o livro. Vai te satisfazer mais. Tá ok? Vamos lá. E leia o livro. Hebreus, capítulo de número 6, versículo 4, 5 e 6. Diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram ou crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Amém? Vamos orar.
Pai, em nome de Jesus, nós queremos render graças ao Seu nome, pedir ao Senhor sabedoria, compreensão, maturidade, que o Teu Santo Espírito nos faça entender, compreender, porque precisamos da compreensão do Senhor. O Senhor nos chamou, nos escolheu, nos separou, nos elegeu, e nós cremos fielmente que o Senhor está conduzindo a nossa vida. E assim o Senhor tem nos dado a Sua palavra, nos mostrando como fazer, como seguir. Assim o Senhor tem nos fortalecido para continuarmos a nossa peregrinação. Então nós te pedimos que o Senhor nos faça esclarecidos acerca de pontos onde a nossa alma fica suspensa, aonde ainda somos ignorantes e não conseguimos compreender. Se essa for a Sua vontade, esclarece a igreja, faça os Teus filhos continuarem Te amando por aquilo que Tu és. Nos abençoe nesta manhã, abençoe os nossos irmãos que estão assistindo essa pregação também em suas residências ou em local de trabalho. Que sejam edificados à luz do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, por favor. Meus irmãos, vou pedir um pouquinho da atenção de vocês para a introdução desta palavra de hoje. No domingo passado, assim que eu iniciei a pregação, nós falamos sobre os rudimentos antigos e eu preguei no domingo passado em Campo Grande. Eu estive lá pregando a palavra de Deus pela manhã, no culto Koinonia. E eu expliquei a respeito dos fundamentos estabelecidos por Cristo, por aquilo que Cristo realizou, a obra redentora, a palavra uma vez dada aos homens. O autor, ele tem uma intenção no início do capítulo 6, que é mostrar para os seus ouvintes que além deles continuarem, que eles devem continuar a peregrinação deles e que eles também precisam avançar na maturidade, sair daquele estágio de letargia que nós já ensinamos aqui também. Eles precisam sair da condição de pessoas estacionadas e continuar à frente. Por isso que nos versículos 1, 2 e 3, o texto nos ensina que o autor diz que os homens precisam prosseguir até a perfeição, não lançando de novo fundamentos de arrependimentos e de obras mortas de fé em Deus. Todas as vezes que o autor repreendeu esses ouvintes, o autor sempre teve a intenção de pegar aquelas pessoas que ouviram o Evangelho, que conheciam o Evangelho, que tinham entendimento do Evangelho, ainda que nem todos tivessem a clareza do Evangelho, mas pelo menos ouvido o Evangelho, que essas pessoas não permanecessem na mesma situação, mas que elas avançassem. Porque o autor, quando ele começa a escrever esse livro, mandar a mensagem para essas pessoas, vamos dizer assim, ele se dirige para essas pessoas como cristãs. Ele não está escrevendo para homens e mulheres que estão desconectados da pessoa de Cristo, ou seja, ligados a Cristo por aquilo que ouviram, ligados a Cristo pela plena salvação, ou seja, aquele chamado eficaz mesmo. Mas a intenção dele é pegar todo esse povo e fazer com que eles andem, que eles avancem. Eles não podem ouvir a palavra de Deus, conhecer sobre Deus, saber quem Deus é, e permanecer no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, estagnados. Então, todo cristão precisa prosseguir, avançar na sua vida cristã.
Eu dei o exemplo, pregando domingo, que muitas das vezes, pelo menos eu quando descia para trabalhar no centro do Rio de Janeiro, nós passávamos ali na região da Praça Mauá, próximo aos portos do Rio também, ficavam atracados ali aqueles cruzeiros enormes, parado ali para receber as pessoas para fazer a viagem. Ele não fica parado ali 1 mês, 2 meses, ele atraca ali para receber as pessoas, e o destino dele é mar adentro mesmo, ir para águas profundas e atravessar até mesmo em situações de uma cidade para outra, até às vezes de um país para o outro, dependendo. E eu dei o exemplo que a vida cristã é assim, nós muitas das vezes estamos parados neste porto, e neste porto nós somos cuidados, alimentados, supridos para aquilo que nós devemos fazer após estarmos envolvidos com os nutrientes da palavra de Deus, com aquilo que Deus tem para nos dar. Deus não nos alimenta, Deus não nos dá poder, graça, salvação, para ficarmos atracados a vida inteira nesse porto. Há momentos da nossa vida, há um tempo da nossa vida, e esse tempo chega para todo crente, que a corda que está nos prendendo nesse porto, ela tem que ser arrebentada. E nós precisamos seguir mar adentro, para águas mais profundas no conhecimento de Deus, no avanço da pregação do Evangelho, para que outras pessoas conheçam a palavra de Deus também. Então, a intenção do autor sempre está sendo aqui nessa exortação, pegar aqueles crentes estagnados para que eles avancem, não permaneçam no mesmo lugar. Dito isso, o autor continua a sua exortação. E agora ele chega num ponto muito mais pesado dessa exortação. Nos versículos 4, versículo 5 e versículo 6, a primeira leitura desse texto que nós fazemos, ela vai sugerir que é possível ocorrer nessa nossa caminhada uma queda fatal na vida de um crente, sem que haja recuperação de um crente. E também está dizendo, mostrando, a grosso modo, antes de nós fazermos a exposição, que um crente, que existe a possibilidade de um crente cair dessa graça recebida. Ou seja, todas as pessoas que estão ali atracadas no porto, que receberam as instruções, que receberam a palavra de Deus, que ouviram falar de Cristo, estão com a vida estagnadas e não avançam e permanecem ali. O versículo 4 diz que é possível, e aí entra 2 interpretações que eu vou mostrar para você já já. E interpretações debatidas, discutidas em academias, entre muitos oradores, expositores, teólogos, não somente brasileiros, mas também de outros países. Então, o texto apresenta que uma pessoa que está debaixo dessa graça, ela poderia sair dessa graça e perder a sua salvação. Então, nós temos 2 linhas que acreditam que esse texto aqui, que essa passagem aqui, ela se refere a crentes verdadeiros e genuínos que caíram da graça. Essa é o posicionamento. Que existe a possibilidade daquele cristão fervoroso, salvo por Cristo, escolhido por Cristo, eleito por Cristo, cair dessa eleição, sair dessa eleição, ser tirado dessa eleição por muitos motivos e por muitas circunstâncias e perder a sua salvação. E eles defendem de maneira muito intensa que é possível sim, que a salvação de Cristo ela não é eficaz a ponto de manter uma pessoa, seja ela eleita ou não,
firme na presença de Deus. Ele pode ser o crente genuíno, fiel, salvo e escolhido, mas ele tem a possibilidade de cair. Então, muitos defendem isso, e esse é uma das defesas que se fazem e aplicações que se fazem também em muitas igrejas, principalmente igrejas neopentecostais. O segundo posicionamento é aqueles que defendem, que descreve que um crente verdadeiro e genuíno pode sim enfrentar tribulações da vida, dificuldade da vida, a primeira, melhor dizendo, mas não cai. O segundo acredita que esse texto não está falando de um crente genuíno. Não aponta para uma pessoa salva de verdade e eleita em Jesus, mas está apontando para uma pessoa que chegou muito perto dessa salvação. Ela teve acesso às informações desta salvação. Ela conheceu a mensagem que traz salvação plena ao homem, mas este homem nunca, ou esta mulher, nunca foi um cristão genuíno. Então, o que nós temos que fazer para chegarmos à conclusão do que o autor está tentando dizer com esse texto? É fazer uma análise cuidadosa do texto. É examinar o texto e fazer comparação com a palavra de Deus, porque a Bíblia ela não se contradiz. A Bíblia ela é perfeita, e por isso que nós precisamos fazer aquela famosa exegese. O que Martinho Lutero ele vai fazer? Porque esse posicionamento aqui, esse posicionamento que nós estamos passando para você, ele não é debatido somente nos dias de hoje. O que nós estamos pregando hoje é uma discussão muito antiga, onde se atribui um mérito 100% a Deus, por parte de alguns, e um mérito dividido entre Deus e o homem na questão da salvação, como se o homem tivesse uma participação direta nessa obra redentora que Deus faz. Então a discussão ela é muito ampla. Por isso que no dia 31 de outubro do ano de 1517, Martinho Lutero ele pega as suas 95 teses e ele vai fixar ali no castelo de Wittenberg. Por que ele colocou as 95 teses? Martinho Lutero não queria guerra com ninguém. Quando você lê a história, você vê que Martinho Lutero ele não queria ofender, nem os papas ele queria ofender. Ele não queria ofender ninguém, ele só queria uma discussão aberta sobre alguns pontos que ele acreditava que precisava de esclarecimento. Os pontos que precisavam ser debatidos. Então, ele lendo a palavra de Deus, ele chegou, Deus deu essa graça para ele, iluminou a sua mente, de que existiam pontos que precisavam ser esclarecidos e que eram interpretados de maneira errada por muitos na sua época. Então, tudo que ele queria é, vamos debater esses pontos. E debater à luz do quê? À luz da nossa mente? Não, vamos debater à luz da própria palavra de Deus. Então, a discussão, ela nunca foi pautada sobre as ideias de João Calvino. A discussão nunca foi pautada sobre a ideia de Martinho Lutero. Você observe que as pessoas têm um costume de chamar quem é reformado de calvinista. E colocam esse título calvinista por causa da sistematização, da capacidade que Deus deu para Calvino, a colocar de forma muito organizada as suas institutas e falar sobre coisas que muitos homens não conseguiram falar em sua época. Então, João Calvino foi um dos maiores teólogos que já existiram neste mundo, não mas dois, que fez uma sistematização muito bela a respeito da palavra de Deus, principalmente no que diz respeito à eleição, salvação do homem, da soberania de Deus. Então os homens vão rotulando aqueles que são reformados como calvinistas. Se você se sentir ofendido por alguém te chamar de calvinista e você dizer assim, mas eu não gosto que me chame de calvinista, você pode pelo menos ser chamado de monergista, por exemplo.
Se calvinismo é pesado demais para você, pelo menos monergista você pode ser. Aonde vai atribuir única, plenamente, exclusivamente a Deus essa obra do início ao fim da salvação do homem, que exclui completamente o homem dessa questão. Então Deus, ele tem uma ação sobre a vida do indivíduo que não é perdida no desenrolar da história. Deus não inicia um trabalho para daqui a uma semana perder tudo que ele fez. Os propósitos e planos de Deus, eles são totalmente perfeitos em ações, em obras, em início, em meio, em fim. Então a dificuldade naquela época já era muito grande. Isso começa não em Martinho Lutero. Antes de Lutero, tinham outros homens que queriam debater isso, que tentaram gritar, falar sobre essas questões, mas eles foram queimados, eles foram mortos, eles foram praticamente silenciados. Mas eles não tiveram como silenciar o grito de Martinho Lutero, a voz, a graça que Deus entregou para Lutero. E isso trouxe um desenrolar muito grande, até que nós chegamos num debate, hoje conhecido como Sínodo de Dort, onde, depois que houve um crescimento muito grande da Reforma Protestante, onde documentos e confissões foram feitas, existem muitas confissões de fé. A nossa igreja tem uma Confissão de Fé Batista, de 1689, tem a Confissão de Fé Evódica, tem Confissão de Fé de Westminster, tem muitas confissões de fé. Mas quando você pega o Sínodo de Dort, onde eles vão elaborar um documento, onde eles vão se contrapor ao posicionamento errado de uma linha onde defendiam que o homem ele tinha uma cooperação nessa salvação, ele tinha um trabalho, como se fosse um trabalho em unificação com Deus e o homem no chamado, na perseverança e outras coisas mais. O Sínodo de Dort foi como se fosse um tribunal para extirpar esse posicionamento. Como? Não com a mente, mas com a própria palavra de Deus. É no Sínodo de Dort que nós começamos a ter de maneira mais sistematizada os 5 pontos do calvinismo, onde eles vão colocar depravação total, eleição incondicional, expiação ilimitada, graça irresistível e perseverança dos santos. A perseverança dos santos é o 5º e o que nós vamos abordar aqui em cima dos versículos 4, 5 e 6. O que é a perseverança dos santos? Ela significa. O que é esse ponto onde diz que uma pessoa salva em Jesus, ela vai conseguir perseverar até o último dia da sua vida na presença de Deus? E eu vou separar isso aqui, já, para explicar que uma pessoa salva, que vai perseverar até o fim, não está imune de tropeços e quedas. O que a perseverança dos santos vai ensinar, e nós vamos ler isso já, é que quando você é salvo em Cristo, mesmo diante dos tropeços da vida, o mesmo Deus que te chamou eficazmente, que te elegeu antes de todas as coisas, Ele mesmo vai te convencer do pecado, te fortalecer para continuar essa peregrinação e terminar a obra que Ele começou em você. Você não é largado no meio do caminho. Você não é solto no meio do caminho. Você pode, muitas das vezes, tropeçar, mas não ficar caído lá. Então, a perseverança dos santos, a doutrina da perseverança dos santos, ela nada mais é do que defendida nos seguintes termos. Primeiro, a perseverança dos santos é uma doutrina que afirma que os eleitos vão continuar no caminho da salvação. Por qual motivo? O motivo é um só, porque eles são eleitos em Deus. Com que objetivo? Porque o objetivo sobre a vida desses homens, dessas mulheres, está ligada diretamente à expiação de Cristo, chamada de expiação ilimitada.
limitada, mostrando que Deus entregou o seu Filho e morreu por nós com um propósito de nos apresentarmos no final da história santificados, glorificados ao Pai. Então, a doutrina da perseverança dos santos, ela vai descartar, grave isso, ela descarta totalmente nenhum pastor sério, nenhum pastor que preserva a palavra de Deus, não vai defender isso aqui. Dizer que se você é salvo, você não vai tropeçar e que você não pode se afastar de Deus. Acontece sim. Então nós nunca vamos pregar aqui que você não vai se afastar de Deus, que você não vai tropeçar. Pelo contrário, isso pode acontecer. Isso pode. Você pode no meio do caminho esfriar na fé, você pode no meio do caminho se entristecer, você pode no meio do caminho não sentir vontade de vir aos cultos, você pode ficar com angústia no coração, você pode até mesmo descer por Deuteronômio capítulo 8, tudo isso pode acontecer com aqueles que são eleitos de Deus e chamados para perseverar até o fim. Tudo isso pode acontecer. Então essa doutrina que nós vamos ensinar, ou nós já ensinamos na nossa igreja, ela responsabiliza todo salvo ao seu comportamento diante da palavra de Deus e diante daquele que o salvou. Porque nós temos obrigações e deveres também. Obrigações de lutarmos contra o pecado, obrigações de lermos a palavra de Deus, obrigações de temermos a Deus, obrigações de estarmos ao culto, de estarmos no culto, de congregarmos, obrigações de amar quem nos fez mal, obrigações de sermos misericordiosos. Porém, o afastamento de Deus pode ocorrer entre todos nós que estamos aqui. Mas o que a doutrina da perseverança dos santos vai ensinar? Que é impossível, se realmente você é um eleito, se aquela mulher é uma eleita, é impossível que esse crente, que essa mulher, que este homem, ele morra em tal condição. Chamou, terminará a obra sobre a vida dele. É como você lê a parábola do filho pródigo, por exemplo. Quando você lê a parábola do filho pródigo, a Bíblia diz que ele vai. O texto diz que ele vive uma vida dissoluta. O texto diz que ele se coloca numa condição tão ruim, tão suja, tão imunda, que ele desejou, não que ele comeu, mas ele desejou comer as bolotas dos porcos, ou seja, comer alfarrobas. Ele desejou aquilo. O texto diz, que é mais interessante no texto, é que ele caiu em si. Um homem que está totalmente na lama, entregue à dissolução, à prostituição, ele não quer correr para o encontro de Deus, porque Deus vai reprovar as obras que ele está fazendo. O que ele quer? Ele quer continuar naquela vida. Ele quer continuar na lama, ele quer continuar sujo, ele quer continuar comendo as comidas dos porcos. Não estou dizendo que o filho pródigo comeu, estou dando exemplo. Ele quer continuar no meio da lama. Quem é que faz o homem cair em si? Porque o texto diz, e caindo ele em si, ele se lembrou do seu pai. Ele lembrou que ele tinha uma casa. E ele já volta com um coração totalmente arrependido. Em qual sentido? Quando ele chega na casa do pai, ele diz, pai, eu pequei. Eu não sou digno de ser chamado de seu filho. Pode me tratar como um dos seus servos. A palavra servo, ruperet. Você não tem nome. Sabe o que ele está dizendo para o pai? Eu renego o meu nome. Eu vou viver para a glória do Senhor. Que meu nome não apareça nunca mais. As minhas vontades não apareçam nunca mais. Eu quero ser igual aquele escravo da parte de baixo do navio, chamado para levar a embarcação de um lado para o outro. E o pai fala o que é para ele? Não. Você é meu filho.
Você é meu filho. Ele nunca deixou de ser filho. Nunca. O pai nunca tratou ele diferente. Aí quando você lê João capítulo 8, os judeus que se achavam espirituais demais, que se achavam filhos de Deus, quando eles tiveram encontro com Jesus, Jesus olhou para eles e disse: Deus não é o pai de vocês. O pai de vocês é o diabo. Veja como que o comportamento, a direção da palavra é diferente. Já volto para o texto. Quando uma pessoa não é de Deus, quando ela não é salva em Cristo, muitas pessoas criticam, ficam bravas, querem esbravejar, querem dizer que nós somos intolerantes e queremos colocar peso, carga sobre os seus ombros e etc. Não é. A Bíblia diz que se você não tem Jesus como seu Senhor, se Ele não reina sobre a sua vida, você não pode ser chamado de filho de Deus. Se Cristo não é o Senhor da sua vida, que morreu por você, que fez expiação por você, que dá a você graça, que te dá força para você perseverar, você não pode ser chamado de filho. Então, aos filhos, todos aqueles que são filhos de Deus e pertencem a Deus, ele pode até ir no chiqueiro, ele não vai ficar lá, porque o próprio Deus fará com que ele caia em si. Aqui eu abro uma aspas para dizer o seguinte: se você é um homem salvo, uma mulher salva em Deus, o teu coração, lá dentro do seu ser, vai gritar para você não ir para o chiqueiro. Aí entra a tua responsabilidade. Porque Deus é tão poderoso que Ele não perde nem para você. Deus não vai perder você para você mesmo. Porque se você pertence a Deus, nós temos uma responsabilidade de lutar contra isso aqui. Aí os mal informados dizem o seguinte: se ele é salvo de verdade, se ele diz que vai perseverar até o fim, como é que ele tombou? A gente pode tombar, mas nós não vamos ficar lá. Então eu posso pecar deliberadamente? Não, não pode. O certo é você ter repulsa pelo pecado. Como que se faz isso? Andando em espírito, temendo a Deus, lendo a palavra, repetindo, sendo redundante, congregando. Se você não fizer nenhuma dessas coisas, aí você tem que ligar o sinal de alerta. Que salvação é essa que me alcançou? Que eu não tenho prazer em nada do que é de Deus. Que salvação é essa que me alcançou? Que eu estou no culto, mas a palavra de Deus não traz vida ao meu coração. Ligue o sinal de alerta. Porque uma das coisas que Deus faz quando salva o homem é tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Essa é a promessa de Deus. Quem faz esse projeto inteiro é Deus. Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos o profeta Ezequiel falando sobre essa obra de Deus, do início ao fim. E o que Deus diz que irá fazer sobre aqueles que pertencem a Ele. Vamos abrir aqui rapidinho Ezequiel capítulo 36. Por favor, igreja. Rapidinho. Ezequiel capítulo 36. Por favor. Ezequiel capítulo 36, nós vamos ler versículo de número 27. Deus dizendo, vamos ler o 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos,
e guardeis os meus juízos e os observeis. Deus está dizendo: porei, farei, guardareis e observeis. Deus está falando, vocês vão observar, porque eu vou fazer vocês fazerem isso. Além de eu dar um coração novo, além de dar um espírito novo, eu vou fazer vocês andarem nos meus mandamentos, nos meus juízos. Em outras palavras, Deus está falando, eu vou convencer vocês a praticarem o que é reto, a minha vontade. Então a doutrina, ela tem muitos textos, ela é baseada em muitos textos, mostrando que é impossível, e essa é a doutrina da nossa igreja, é impossível um salvo de verdade cair desta graça, cair literalmente desta graça, e viver a vida inteira longe de Deus. Se Deus te salvou, você pode tropeçar, mas as misericórdias de Deus, a graça de Deus, ela é muito maior do que o tropeçar daquele que é eleito. Por exemplo, vamos ler o Evangelho de João, capítulo 10, por favor. João, capítulo 10, por gentileza. Em João, capítulo 10, nós vamos ler o versículo 28 e 29. Irmãos, está um pouquinho quente, não? Alguém está sentindo calor? Só eu mesmo, né? Então pode deixar. Se os irmãos não estão sentindo isso, pode deixar. João capítulo 10, versículo 28, diz assim, isso aqui é Jesus falando. Vamos ler o versículo 27. Versículo 25, perdão. E respondeu-lhe Jesus, eu já vos tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, estas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas, elas ouvem o quê? E ele diz, e eu as conheço, e elas me seguem, elas não deixam de me seguir. Eu dou-lhes a vida eterna, não é qualquer vida, ele não está falando de uma vida comum, essa vida aqui na terra que nós vivemos, passageira, temporal. Ele diz, eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém poderá arrebatá-las das mãos do meu Pai. O que Jesus está dizendo, deixando claro? Essas ovelhas que o Pai me deu, além de eu conhecer quem são as minhas ovelhas, elas me conhecem. Jesus não nos salvou para vivermos uma vida na sua presença como se ele fosse um desconhecido. O próprio Senhor se deixa conhecer. Ele mesmo se deixa conhecer os seus discípulos. Os discípulos perguntam, me mostra o Pai. Jesus diz, eu estou há tanto tempo convosco e me pedis, me mostre o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai que me enviou. Ele se deixa conhecer. Quando nós lemos o Evangelho de João, Jesus diz lá no capítulo 10 ainda, ele fala para os seus discípulos, eu não vos tenho chamado mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, eu vos tenho chamado de amigos. Então Jesus, em relacionamento com os seus discípulos, com as suas ovelhas, ele se deixa conhecer. E a Bíblia nos chama a conhecer e prosseguir e conhecer quem é o Senhor. Se nós sabemos quem é Cristo na nossa vida, se nós sabemos o que Cristo fez na cruz do Calvário, se nós sabemos o que a crucificação de Cristo representa, se nós sabemos o que a ressurreição de Cristo representa, se nós sabemos o que a promessa da volta de Jesus representa para nós, nós temos deveres, obrigações. Se nós conhecemos os fundamentos do versículo 1, do versículo 2, do versículo 3, do capítulo 6, se nós olharmos para o fundamento que Paulo fala em 2 Coríntios,
Em 1 Coríntios, capítulo 3, que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, a saber, a Cristo. Se nós sabermos que, além disso tudo, se alguém colocar outro fundamento, se alguém colocar a sua obra sobre esse fundamento, a obra desta pessoa, diz o texto, vai ser provada pelo fogo. O fogo ali não está falando de fogo do inferno. O fogo do capítulo 3 de 1 Coríntios não fala de larva de fogo do inferno, não está falando de Hades, nada disso. Está falando de tribulação de vida. Está falando do dia a dia do crente, que está fundamentado sobre Cristo, que é esse fundamento. Quando nós entendemos uma pessoa salva, um cristão salvo, perseverante, eleito, escolhido, redimido, quando ele entende o que Cristo é para ele, o que esse fundamento representa, as suas responsabilidades afloram juntamente com isso. Quais são as nossas responsabilidades? Deus, ele tem a responsabilidade de me prender e falar assim, Washington, não, essa responsabilidade é minha, de lutar contra o pecado, de lutar contra as tentações, como Jesus lutou no deserto. Então, todas as vezes que nós enfrentamos tribulações, provas e etc., e um cristão diz assim, eu, como crente, eu como salvo, eu como escolhido de Deus, como eleito de Deus, eu não vou mais perseverar. E a pessoa larga tudo, abandona tudo, vai embora e morre naquela condição, porque a tribulação o levou para lá, a ponto dela não conseguir sair daquele estado. A obra de Cristo sobre a vida daquela pessoa não foi eficaz. Porque se foi eficaz, a tribulação vem. Nós podemos ficar atribulados, nós podemos ficar, muitas das vezes, angustiados, mas nunca desamparados. Você entende? Porque o próprio Deus que nos chama, Ele nos dá forças para continuar essa perseverança até o final. Então, quando nós olhamos para o texto, Jesus está dizendo, ninguém as arrebatará das minhas mãos. É só ler Romanos capítulo 8. O que Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 31, 32, 33 em diante. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele continua dizendo, quem poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? A tribulação, a altura, a profundidade, principados e potestades, anjos. Ele vai enumerando uma série de coisas, dizendo que nada, é impossível um eleito deixar de perseverar. É impossível. Ele pode tombar, mas no fim, ele vai terminar a sua jornada, porque isso não depende dele. Não depende. O que depende de mim é lutar contra o pecado, temer a Deus. Mas salvação, ser salvo, no último dia, estar de pé com... não depende de mim. Não há força em você para isso. Não há condição em você para isso, se não for Cristo. É por isso que ele diz, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Nem você mesmo. Nem eu mesmo. Nem nós mesmos. Vamos conseguir escapar de... É só ler a Bíblia. Dá com exemplos. Só exemplos longe do texto aqui. Jonas conseguiu fugir de Deus? Hello, alguém está me ouvindo? Mas para onde Jonas foi? Se esconder. Ele conseguiu falar assim, eu não vou, não quero, o senhor pode falar o que o senhor quiser, eu não vou. Deus disse, ué, agora o vaso manda no olheiro, a criatura manda no Criador. Então peraí que eu vou fazer um negócio com você, Jonas, para te mostrar que eu estou no controle da tua vida, do início ao fim. Qual era a responsabilidade de Jonas? Obedecer. E pregar em Nínive. Responsabilidade dele. Porque Deus nos deu essa missão. Ele poderia ter conferido isso a anjos.
Querubim, não, mas ele deu aos seus filhos que foram eleitos por ele. Ô Jonas, vai lá. Não vou. Dá outro exemplo. Elias. Deus deixou Elias ficar lá, debaixo do pé de zimbro? Não, ele queria dormir. Tudo que ele queria era morrer. Deus disse, não vai morrer. Você vai comer pão e você vai beber água. É isso que você vai fazer. Ah, eu quero morrer. Eu não estou interessado no que você quer. Não interessa o que você quer. Você vai fazer o que eu estou falando. Vai lá, anjo, leva pão para ele e água. E fala para ele comer. Aí ele dormiu. O anjo foi lá e acorda. Come o pão, bebe a água, que você tem uma caminhada de 40 dias. Vai. Para onde ele foi? Para a caverna. Deus não poderia falar assim, eu vou largar esse teimoso para lá. Cara, teimoso? Eu falo com ele é teimoso. Não tem essa. Não existe isso. Você pode ser o mais teimoso que for. Se você pertencer a Deus, se você for de Deus, você pode ser a mais teimosa que for. Deus vai lá onde ele está, e pergunta, o que você está fazendo aqui, Elias? O que Deus está fazendo com isso? Mostrando que ele tem uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade. Não é aqui o teu lugar, você tem que descer, volta pelo... Olha como é que o texto é lindo, Deus não fala assim, volta pelo meu caminho, Deus não fala isso não, Deus fala para Elias assim, volta pelo teu caminho, porque esse caminho que você fez é teu, não é meu, volta pelo teu. Volta pelo teu caminho e entra no meu caminho e vai fazer o que eu estou te mandando fazer. Então não tem como você fugir disso. Olha o que Paulo fala aqui em Filipenses capítulo 1, texto muito conhecido. Alguém está me ouvindo de bom grado ainda? Ainda vou falar bastante, irmãos. Então, segure na cadeira e se ajeita, porque ainda tem assunto. Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. Diz assim um texto. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até que dia? Ou terminará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que te salvou lá atrás, que te chamou lá atrás, ele vai trabalhando em você até o dia que Cristo estiver para voltar. Deus não é o Washington. Deus não é a Tatiana, Deus não é o Diogo, não é a Juliana, não é João, Deus é Deus. Você começa uma coisa e muitas das vezes deixa lá inacabado. Quantas coisas eu e você começamos e deixamos pelo meio do caminho e não terminamos. Deus não é assim. Ele começa e ele conclui, ele termina. E uma coisa que ele faz é velar por aquilo que ele fala. Ele vela pela palavra dele. Então, se Deus disse, ele vai fazer. Então, essa doutrina de que realmente os salvos que nascem de novo e são eleitos de Deus e que eles jamais perecerão, essa é a doutrina dessa igreja. Nós cremos que uma vez que Deus nos chama, nos salva, fez a expiação por nós, Deus vai nos preservar, não de tropeço, mas nos preservar de sairmos de suas mãos. Nós estamos presos nas mãos de Deus e nós não temos para onde ir. Nós não temos como fugir. Então, nos capítulos 3 e 4, o autor, ele discutiu sobre o pecado, sobre a incredulidade que resultou em apostasia. Os capítulos anteriores, o que o autor fez? Ele discute com o povo, ele discute com seus autores, dizendo assim, olha, não sejam incrédulos, fiquem firmes. Só que agora ele não vai falar sobre incredulidade, não. Agora o autor traz uma sentença, ele traz uma ênfase principal. Ele fala dos riscos de você estar numa congregação sem ter sido salvo, sem buscar a misericórdia de Deus.
A intenção do autor é falar sobre isso. É falar sobre crentes que não são crentes e que estão ocupando espaço inutilmente na casa de Deus. É sobre essas pessoas que não é que foram salvas e caíram da graça, é que conheceram, ouviram falar da pregação do Evangelho, desfrutaram dessa graça, a ponto de receberem paz, alegria, participar da comunhão com a igreja, mas nunca foram de fato e de verdade regenerados. É sobre esses que o autor está falando. Então, como ele vai se referir, ele está se referindo a judeus, que estão ali junto aos cristãos, que foram batizados em nome de Jesus, que abandonaram as suas sinagogas, que abandonaram as suas religiões, e que entraram para fazer parte do corpo de Cristo e participar dos cultos da igreja. São pessoas que tiveram experiências de vida cristã, são pessoas que viveram no meio do povo, mas não pertenciam ao povo de Deus. Eles foram iluminados, diz o texto. Vamos voltar aqui em Hebreus capítulo de número 6. Hebreus capítulo 6, meus irmãos, por favor. E aqui nós começamos a pegar uma linha mais reta. Hebreus capítulo 6, versículo 4, porque ele diz assim: porque é impossível que os já uma vez que foram iluminados. Essa palavra iluminados aqui, muitos expositores acreditam que esse verbo está sendo aplicado ao batismo. São aquelas pessoas que conheceram a verdade, ouviram a verdade, conhecem a verdade, porém, foram pessoas que viveram de maneira deliberada no pecado. Porque não adianta ouvir a verdade e a verdade não te transformar. Ou seja, a iluminação veio. Tem uma mensagem minha lá no YouTube, chamada de Iluminados para a Glória de Deus. Acho que é esse o texto, está lá o tema. Porque duas coisas acontecem quando você escuta a verdade. Você pode ser esclarecido para a sua condenação, ou iluminado simplesmente para ser salvo. Porque a sua mente pode abrir para conhecer as Escrituras e, ao mesmo tempo, não gerar regeneração no teu coração. Você pode conhecer e não ser regenerado. Esses homens foram iluminados, mas viviam uma vida de pecado deliberado. É só você ler o capítulo 10, o capítulo 10, versículo 26. Porque se você viver de forma deliberada no pecado, se você viver de maneira longe de Deus, você não pode, de maneira nenhuma, ter recebido a palavra verdadeira. O que é pecado deliberado? É prazer atrás de prazer no pecado. Não tem arrependimento. É aquela pessoa que peca e não chora pelos seus pecados. Não abandona a prática pecaminosa. Ela peca hoje, ela peca amanhã. Só que é pecado de níveis mais pesados. Pecados mais intensos. Aberrações mais complicadas e não tem arrependimento. Ela não se arrepende. Ela vai mais profundo na transgressão. Então, no que adianta a pessoa estar sendo iluminada pelo Evangelho? Ela está entendendo o Evangelho, mas ainda ela não consegue, no final no meio da sua caminhada, dar o passo final. Peraí, eu entendi o Evangelho, eu compreendi o Evangelho, então eu abro mão desse pecado, porque o Evangelho fez morada em mim. Às vezes falta a pessoa dar o passo final. Ela escuta, mas na hora do passo final, no último passo, ela não consegue. Ou seja, não teve uma regeneração no seu coração. O autor ainda diz aqui, no versículo de número 4, porque é impossível que os que já uma vez que foram iluminados e provaram o dom celestial. Que dom celestial é esse aqui? O autor não diz qual é o dom que ele se refere. Porém, nós podemos pensar que seja talvez a própria pessoa de Cristo. Então, nós suponhamos que alguém tenha frequentado os cultos, como cada um de vocês estão frequentando aqui. Que você tenha feito a sua profissão de fé.
que você tenha sido batizado, que você participou ativamente da igreja, que você veio nesse culto, você veio cear, você tomou o cálice, tomou o pão, você louvou a Deus. Essa pessoa, de fato, ela experimentou o dom celestial. Você experimentou. Você está participando conosco dessa obra maravilhosa da pessoa de Cristo. Porque se você ligar a sua própria TV e assistir lá as missas, você vê que fala de Cristo na missa. A pessoa até chora, ela se emociona quando fala de Cristo. A pessoa em casa, ela lê a Bíblia, ela fala, puxa, como Cristo foi maravilhoso por mim. Quando você vem no culto e você está louvando, você sente Deus. Quantas pessoas, irmãos? Quantas pessoas? Não uma não, várias pessoas, talvez você conheça alguma dessas pessoas, que frequentavam o culto, iam ao culto, chegava na hora do louvor, da pregação da palavra, a pessoa falou assim, nossa, eu senti queimar no meu coração a pregação que eu estava ouvindo. Mas no dia seguinte, aquela pessoa estava lá no boteco. Ela ouviu, queimou no coração, mas não gerou arrependimento. Ela provou, mas ela não desfruta do que Cristo tem para ela. A vida eterna. Se o coração não for redimido, não vai adiantar absolutamente nada. Você só provar. Então é possível que você esteja aqui, provando desse dom celestial sem salvação. O autor ainda diz mais, que além de você provar o dom celestial, ele diz, e se fizeram participantes do Espírito Santo, ou seja, experimentou alguma das operações do Espírito Santo. Na igreja, por exemplo, remorso pelos seus pecados, não arrependimento. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Despertamento de pecados, você experimentou. Você começou a ver de fato que precisava de Jesus. Vai conversar com um ímpio e falar para ele assim, você tem que ter Jesus na sua vida. Sabe o que ele vai falar? Eu sei. Ou ele vai dizer, eu tenho Jesus. Olhe para a vida. Quanto mais nós pregamos a palavra de Deus, as pessoas vão provando do dom celestial, elas até experimentam desse momento maravilhoso que nós estamos vivendo aqui, mas elas não são salvas. E o texto ainda diz mais aqui, versículo de número 5, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes dos séculos futuros, ou seja, ela prova a palavra de... Provar aqui não é nada além do que receber. Você está recebendo o alimento espiritual, seja você convertido ou não. Quantas pessoas provam deste manjar, desse alimento tão nutriente, provaram, se alimentaram, comeram, mas não conseguem ir até o final. Elas concordam que a palavra de Deus, ela tem um sentido muito efetivo na sua vida, sentir o efeito da palavra de Deus na sua vida, porém, elas não conseguem mudar 100% o comportamento, elas mudam razoavelmente, não 100%, não total, elas não são crucificadas com Cristo. Então existe a necessidade de ser crucificado. Então não vai adiantar você vir aqui beber água pura nessa manhã, para voltar a falar do filho pródigo, você bebe água pura. Daqui a pouco, você sai daqui e vai lá para Niterói. Vou usar Niterói porque a situação lá está brava. Você vai lá para Niterói, aonde a água está toda contaminada e o povo está desesperado para comprar água, porque não tem água pura para eles beberem. Olha o desespero daquele povo. Aquele povo é o retrato de crente que nós temos que ser. Ninguém foi beber a água suja. Eles não poderiam ter dito assim, é a única água que tem, então essa é a única água que eu vou tomar. Não tem outra. Mas eles sabem, está suja, está contaminado. Se eu tomar, eu vou morrer. O que nós, eu estou usando exemplos, o que nós fazemos? Nós não
viemos ao culto, ouvimos a palavra, somos advertidos, e mesmo depois de advertidos, mesmo depois de termos ouvido, mesmo depois do conhecimento, mesmo depois de termos ouvido uma palavra limpa, nós corremos para uma fonte onde jorra água suja e bebemos dela. Em alguns casos, algumas pessoas falam assim: fui até alimentado por essa água suja. Sabe aquele adágio de 2 Pedro que diz: é como se o cão voltasse ao próprio vômito e a porca lavada ao despojadouro de lama. Alguém está me ouvindo? Você está no culto, está ouvindo a palavra de Deus, você prova a palavra de Deus, e ainda assim você pode não ser um crente genuíno. São esses que caem da graça. Agora, quem é salvo de verdade? O filho pródigo, ele comeu as alfarrobas? Ele caiu em si. Isso não é comida para mim. Esse lugar, ele não poderia perseverar naquela condição, mas não era o fim dele. Deus não nos chamou para um fim trágico dessa forma, porque a maior tragédia que pode acontecer na vida de um homem, de uma mulher, é ele morrer longe de Cristo. A maior tragédia não é você perder o seu trabalho. A maior tragédia não é você perder o seu dinheiro, os seus filhos, o seu marido, o seu conforto. Isso não é a pior coisa que pode acontecer na sua vida. É você não ter sucesso na sua vida, isso não é a pior coisa. A pior coisa que pode acontecer na sua vida é você morrer longe de Cristo. Talvez você esteja aqui provando desse alimento. Ou você seja um daqueles crentes nominais, sabe? Que só é crente porque o pai é crente. Ou porque a mãe é crente. Você só é crente porque o seu pai te trouxe para a igreja, mas você nunca teve um encontro real com Cristo a ponto de você ser regenerado na sua alma. Eu falo para os meus filhos, a minha esposa fala muito isso para eles, que eles não podem ser crentes por causa de mim e da mãe. Porque eles precisam do relacionamento deles com Deus. A conversão tem que acontecer no coração deles por obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que regenera o homem. Se o Espírito Santo não fizer essa obra, nós estamos perdidos. Então, antes de eu continuar, eu quero refletir com vocês um pouquinho. Antes de eu continuar. E vou pedir a atenção de vocês. Você já parou para pensar que a maioria dos cristãos que estão dentro das igrejas hoje, eles não sabem, eles não entendem, eles não compreendem o que é o cristianismo? Porque o cristianismo, ele foi rotulado como algo que traz benefício para o homem. O cristianismo, ele te mata, primeiro antes de te salvar. Ele te destrói, ele quebra todas as suas fortalezas. Tudo que você tinha e tem como força, ou como base, como estrutura, é removido de você, é tirado de você. É como se você ficasse solto no ar,
sem paraquedas, a mais de 5.000 pés de alturas, onde você não tem o que fazer a não ser a queda. E você convicto, sabendo que o que te espera é um solo bem duro, onde você vai ser moído, vai estourar por dentro quando chocar com aquele chão. Deus, quando Ele nos chamou para dependermos dEle. Somente dEle. Por isso que estar crucificado com Cristo não é somente vir à igreja. Estar crucificado com Cristo é você não ter mais uma vida comum. Você sabe o que é um prisioneiro? Existem muitas prisões diferentes no nosso país. Só mais um pouquinho de paciência comigo. Quando nós olhamos para o Rio Grande do Norte, tem uma prisão de segurança máxima lá. As pessoas passam dificuldade lá, reclamam os presos. Você olha para o Rio de Janeiro, nós temos Bangu 1, 2, 3, e assim por diante. Eu já estive em um deles, sei como é. É horrível. Você passa a primeira grade e você escuta aquele cadeado batendo e fechando. É como se a sua alma, não é o que acontece, é como se a sua alma saísse do seu corpo e só a sua estrutura entrasse. Você se sente impotente. Sabe o que é impotente? Totalmente impotente. Você depende das pessoas para comer. Você depende das pessoas para abrir a cela para você tomar banho de sol. Você depende que o seu parente traga para você as coisas. Você é dependente, você não consegue ser autossuficiente. Você é dependente totalmente. Você é ser prisioneiro. Nós acreditamos que muitas das vezes as nossas forças, a nossa habilidade, a nossa capacidade, ela vai conseguir nos levar até a pessoa de Cristo, sermos totalmente salvos no último dia nas nossas habilidades. Não há possibilidade alguma para isso. Você não consegue nem sequer levantar pela manhã se não for a misericórdia de Deus. Em toda a nossa vida, por favor, a imagem que precisa estar na sua cabeça não é uma imagem de algemas nos seus pés, porque a nossa prisão não é assim. Não tem grades, não tem algema. A nossa prisão é aqui, ó. Nós estamos de mãos atadas ou pregadas e de pés pregados. Nós somos 100% do início da nossa vida até o final da nossa vida dependentes de Deus. Quais são as minhas responsabilidades como crente? Repetindo, perseverar, temer, ler a palavra, buscar a Deus incansavelmente, não desistir da leitura. Se nós fomos realmente salvos por Cristo, se nós realmente pertencemos a Deus, se nós fomos escolhidos por Deus, não importa o que está atrás, para frente. Nesse livro do J.C. Ryle, Santidade, ele usa o exemplo da mulher de Ló. Um exemplo fantástico. Você acha que a mulher de Ló não estava com ele quando todas aquelas maravilhas que aconteceram, Deus abençoando ele,
abençoando o seu tio Abraão. Você acha que a mulher de Ló estava onde? Ela provou de tudo isso. Ela provou dessas maravilhas de Deus. Ela vai para a cidade de Sodoma com o seu marido, e no início lá, eles foram abençoados. O campo era bonito, eles foram para lá. Só que ela não entendeu o que é dependência de Deus. Não aprendeu. Que a ordem dada foi uma só: sai da cidade, que ela vai ser destruída. Caminhe para aquele monte lá, olhando para ele, sem olhar para trás. A ordem não foi dada só para Ló. A ordem foi dada para Ló. A ordem foi dada para a esposa. E a ordem foi dada para as filhas. Observe que na caminhada em direção àquele monte, eles só tinham que perseverar, tá, gente? E andar para frente. Era só continuar reto. E obedecer. Responsabilidade deles. Uma vez que Deus exige de você alguma coisa, tudo aquilo que é exigido da igreja é capaz de ser cumprido. Deus não vai exigir de você assim, se salve, porque nós não conseguimos cumprir isso. Deus vai exigir de mim, de você, persevere, porque nós somos capazes. Então o comportamento deles era um só: vai em frente. No meio do caminho, a cidade está sendo destruída. Ló não poderia ter olhado para trás junto com a esposa? Mas ele não olhou. O que ele fez? Ele perseverou. Nessa nossa caminhada aqui, muitos de vocês estão diante, todos nós, né? Estamos diante da mesma situação. Alguns vão conseguir caminhar e chegar até um monte, outros no meio do caminho vão olhar para trás e vão virar estátua de sal. Um sal insípido, que não serve para nada. No meio do caminho, no meio da trajetória. O dever, o seu dever, o meu dever, o nosso dever é continuar indo em frente. Por isso que Apocalipse diz: quem perseverar até o fim. Quem é que nos dá essa força para perseverar? Cristo. E essa força de perseverança só vem sobre a vida de quem? Então, se você for um desses salvos, você vai conseguir perseverar até o final. Por isso que nós rebatemos com todo o vigor do nosso coração que um salvo jamais vai ficar perdido. Ele vai perseverar até o final. Vamos terminar. Versículo 5. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes dos séculos futuros. Ou seja, sabe que existe algo melhor preparado. Ouviu que existe um século futuro, que existe uma vida após esta aqui. Por isso que nós, que somos salvos, prosseguimos, porque nós temos certeza dessa exortação. Nós temos certeza que existe um lugar melhor para nós. Mas existem outros que, mesmo ouvindo que existe um lugar melhor, que existe um lugar de esperança, que existe um lugar de gozo, que existe uma mensagem escatológica do porvir, mesmo assim muitas pessoas não conseguem perseverar. Elas escutam. Eu ouvi, não estou aqui falando sobre política, mas a gente vai ver na internet, passa lá. Eu vi o Lula falar a seguinte frase: eu falei para Deus, eu não quero ir para o céu. Eu não quero ir para o céu. É como se o céu não fosse o desejo do coração daquele homem. O céu é o desejo do coração de todos os salvos. Se você perguntar para um salvo para onde, qual é o maior sonho dele, é ir para o céu.
O meu maior desejo não é ver meu filho formado na faculdade. Meu maior sonho, meu maior desejo é ver Jesus. Estar com Cristo para sempre. É sair dessa matéria. Mas muitas pessoas elas estão ouvindo mensagem nesse sentido, que existe um lugar melhor para nós, mas elas não estão aí. Não importa. Por isso que nós devemos nos esforçar em perseverança para não cair no mesmo exemplo daquele povo lá do deserto. Qual era a promessa para aquele povo? Vocês vão entrar em Canaã. Eles murmuraram. O que aconteceu com aquele povo? Eles não entraram. E sabe o que é mais interessante? O que é mais interessante é que aqueles israelitas lá, eles passaram sangue nos umbrais das suas portas, sangue do cordeiro. Eles comeram um cordeiro pascual, eles atravessaram o Mar Vermelho, eles puderam ver a coluna de fogo de noite, eles viram a nuvem de dia, eles beberam água da rocha, eles comeram um maná, eles ouviram a voz de Deus no Monte Sinai. Lembra dos espias? Os 12 espias voltaram, comeram as frutas, respiraram ar, beberam água, sentiram um clima daquele lugar, viram as árvores, as plantações, as montanhas lindas que tinham lá. Todavia 10 deles inflamaram todo o povo com incredulidade. Adiantou passar sangue na porta? Adiantou comer o cordeiro pascual? Não parecia que era o mesmo povo? Não parecia que todo aquele povo era um povo salvo? Provaram, viram, estiveram juntos, mas não adiantou estar no meio do povo. A incredulidade levou todo aquele povo a tombar, e não entraram na terra. Então os avisos que Deus está nos dando são avisos constantes, diários, sobre apostasia, a incredulidade, a frieza do nosso coração. Por isso que nós precisamos abraçar firmemente a palavra de Deus e fazer distinção de um ponto muito interessante, que é o ponto culminante aqui, que é o versículo 6. E caíram e sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. O que o autor está nos mostrando aqui? Ele fala sobre duas condições. Cair em pecado é uma coisa, apostatar é totalmente diferente. Judas, ele se apostatou. Literalmente. Pedro pecou, caiu em pecado. Sobre Pedro veio a palavra de Deus e Pedro se colocou de pé. A apostasia, ela não acontece de repente, não. De maneira inesperada, não. A apostasia é processo gradual. Você acha que Judas decidiu trair Jesus da noite para o dia? Era um processo. Devagarzinho ele estava indo aí. Devagarzinho. Declinando. E vai se apostatando. Quando percebeu, estava lá recebendo 30 moedas de prata, entregando o Filho de Deus. Assim acontece com cada um de nós, se não vigiarmos. Nós vamos primeiro esfriando na fé. Primeiro, não queremos vir a um culto. Depois, não quero ler a palavra. Depois, não quero orar. Depois, estou pecando. Depois, estou dentro da lama e vamos apostatando. Começamos a murmurar contra Deus, reclamar contra Deus. Vamos apostatando. Vamos nos afastando. Lembra de Saul? Saul começou bem. Saul começou como um rei maravilhoso. Saul começou como alguém que estava ali fazendo o trabalho de Deus, mas ele começou a apostatar. Desobedece aqui, sacrifica ali sem o sacerdote estar, vai desobedecendo. Daqui a pouco Saul está numa condição, até que o próprio Deus vai dizer: até quando você terá dó de Saul, Samuel? Eu já o rejeitei. A pessoa vai se apostatando devagar. Você tem que todos os dias, como dizia Jonathan Edwards,
Além de pedir a Deus perdão pelos seus pecados, você tem que se arrepender até do seu arrependimento. Porque muitas das vezes o nosso arrependimento não é verdadeiro. Nós nos arrependemos de maneira superficial. Se você cai nesse caminho que Judas caiu, se você é uma mulher e um homem que está na igreja e vai se apostatando da fé, nós não podemos expor, como o texto diz, Cristo de novo ao vitupério. Meus irmãos, Cristo morreu uma única vez na cruz. E esse evento não pode se repetir. Já está feito. Você não pode tratar Jesus como um desprezado. Você não pode tratar Jesus com escárnio, conscientemente, cometendo pecado, atrás de pecado. O autor está dizendo, se você conhece Cristo e você peca deliberadamente, é isso que ele diz, é impossível haver arrependimento nesse coração. Uma pessoa que conheceu a Cristo não vai o expor ao vitupério. Fica crucificando Cristo todos os dias, com as suas ações, com o seu comportamento, com as suas palavras, com os seus gestos, com a sua vida. Então Deus vai conduzindo a nossa vida. Deus nos escolheu para glorificar o seu nome. Deus nos separou para vivermos uma vida onde Ele é glorificado. Observe que Deus faz escolhas. As suas escolhas, elas são eficazes. Em qual sentido? Até Judas foi escolhido para aquele propósito. Foi eleito para aquilo. Quando você vê Paulo, o próprio apóstolo Paulo, ele aceita Demas como evangelista, mas mais à frente, o próprio Demas vai abandonar Paulo amando o presente século. Leia as Escrituras. Agora, é impossível que os verdadeiros cristãos se desviem de Cristo? Não é impossível. Não é impossível. Nós podemos tropeçar e desviar. Quando a palavra desviar aqui é perder o rumo, é perder o trilho, é sair do caminho que Cristo tem para nós. Mas o mesmo Deus que nos colocou lá no início desse caminho, Ele nos faz querer. Deus nos faz querer. Então o autor constantemente exorta os destinatários a permanecerem fiéis. Porque Deus não é injusto. Deus não quebra a sua promessa. Deus não quebra o que Ele prometeu. Se Deus chamou você, se Deus escolheu... Aqui, olha para cá, irmãos. Eu termino aqui. Se Deus chamou você, se Deus escolheu você, se Deus separou você, me perdoe. Me perdoe. É impossível que você viva uma vida dissoluta. É impossível. É impossível que você consiga pecar em paz. Se você é um eleito de Deus, você nunca vai conseguir viver uma vida em paz, de mãos dadas com o pecado. Não vai. Porque o Espírito de Deus vai te constranger. Martim Lutero diz que a mente dele era cativa à palavra de Deus. Martim Lutero diz que a consciência dele estava tão em Cristo, ele estava tão convicto que ele estava certo, que ele diz, eu não posso ir contra a minha consciência. Quando a verdade encontra espaço, ela assume o lugar, o controle da nossa mente, quando Cristo reina no nosso coração, não existe mais lugar para ir, a não ser andar nos caminhos do Senhor até o final. Talvez alguns de vocês pensem assim, e eu concluo, mas pastor, eu tenho dificuldades para amar a Deus e fazer a sua vontade. Eu também tenho, irmãos. Eu também tenho. Tenho lutas. E a minha responsabilidade é colocar a Deus acima das minhas lutas. Pastor, a minha carne grita muito, a minha também, irmãos. A minha também. O que o senhor faz? Eu tenho que orar.
Orar porque Deus é mais forte do que a minha carne. Você entende? Eu tenho desejos, pastor, eu também tenho. Mas Deus está acima dos meus desejos. Quando você compreende as suas responsabilidades, se Deus realmente te salvou, você vai compreender isso. E você vai conseguir perseverar até o final, porque Deus te capacitará para isso. Então, o que nós defendemos, o que nós acreditamos é que um salvo não cai da graça. O que nós defendemos, é a defesa dessa igreja, é que um salvo não se perde. O salvo pode até perder o trilho, sair do trilho, mas Deus vai colocar ele de novo lá, da maneira dele, da forma que ele faz, porque Deus não vai perder, ele nunca perdeu. Agora você pensa, Deus perdendo para mim e para você? Imagina que você acordou hoje de manhã falando assim: eu não vou perseverar até o fim, eu não vou, e quero ver quem vai me obrigar. E Deus falando assim: eu sou a pessoa que vou te obrigar. Ele faz, Deus nos faz querer. Você não quer não? Se Deus escolheu você lá do ventre da tua mãe, Deus vai te fazer querer. E sabe o que a gente pode fazer em relação a isso? Nada. Não tem como lutar contra Deus. Então, se você é um salvo, é sorriso na boca, se alegrar quanto a isso, de que você tem a segurança de que pode vir a tribulação que for, a luta que for, no final da tua vida, tudo vai terminar bem, porque é Cristo que vai nos fazer perseverar até o final.